hoje com a tecnologia é possível você personalizar o aprendizado. Você não precisa mais dar aquela aula expositiva igual para todo mundo, botar todo mundo para fazer a mesma prova, todo mundo para aprender no mesmo tempo. Então, com tecnologia, com metodologias como sala de aula invertida, você consegue personalizar o aprendizado em partes, não totalmente, mas em partes. E para isso vem o segundo papel do professor, que é... Moi Camoi, bem-vindo ao podcast Papo de Educador. Eu sou o professor Damione Dabito e o tema de hoje é inovação. Muito bem, seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Papo de Professor. E como já é tradição, eu não estou sozinho, estou muito bem acompanhado para falar sobre um tema super interessante, super relevante, super em voga hoje. Nós falamos muito sobre isso. E para falar sobre inovação na educação, sobre tendências na educação, eu tenho a alegria de contar aqui junto com vocês o professor Marcelo Veras, que já é veterano do podcast, né? Segunda vez, né, Daniel? Prazer estar aqui com você, com seus ouvintes aí, seus seguidores. Vamos lá. Bacana. Toda vez que eu falo sobre inovação, eu penso sobre inovação, educação, tendências da educação, o professor Marcelo Veras é uma das primeiras pessoas que vem à minha mente. Nós gravamos um episódio que teve uma repercussão excelente, um feedback excelente, que é o Professor do Futuro. Se você ainda não ouviu esse episódio, você precisa ouvir. Então você que está nos ouvindo sabe que o professor Marcelo Veras, ele respira inovação e tendências da inovação. É por isso que nós convidamos ele para estar falando aqui. Professor, quando nós falamos, como que nós podemos começar a falar sobre inovação na educação? Bom, nós temos uma visão muito pragmática, muito direta sobre o que significa inovação, né? Esse é um dos temas hoje mais falados no mundo, em todos os segmentos, em todas as áreas do conhecimento. Mas assim, se você pegar a palavra inovação, é uma ideia nova em ação. Inovação não é papo, não é gogó, não é declaração de intenções. Inovação é realmente você pegar algo novo e colocar em prática e testar. Se aquilo funcionar, você mantém, melhora. Se aquilo não funcionar, você abandona. Mas inovar é isso, é colocar uma ideia nova em ação. E no nosso caso, falando especificamente da educação, este é um setor que historicamente não inova. A escola de hoje, a escola do século XIX, a escola do século XX, do século XVIII, ela é basicamente a mesma, o paradigma é basicamente o mesmo. E o mundo mudou muito, né? Mudou muito e vai mudar ainda muito. E a inovação, ela é mandatória, ela não é mais uma escolha, eu quero ou não quero. Quem não inovar não será mais um ator relevante em nenhum segmento e tampouco na educação na próxima década, nas próximas décadas. Você dividiu, durante a sua palestra no Congresso, a humanidade em 3 eras. Você pode dar essa descrição? Sim. Não precisa ser um bom conhecedor de história para saber que a gente teve aí na história da humanidade algumas viradas de página, né? Uma extremamente relevante acontece aí aproximadamente, com o perdão dos arredondamentos, mas enfim, se tiver algum historiador muito detalhista nos ouvindo, né, já peço desculpas de antemão, mas aproximadamente 12.000 a.C., a gente descobre que a gente não precisa mais ser nômade, caçador-coletor, a gente começa a se fixar na terra, a gente começa a criar animais, então nasce ali a agricultura e a pecuária. Então essa foi uma grande virada de página na história da humanidade, porque colocou a terra como um recurso estratégico de poder. E a gente sabe, de 12.000 a.C. até bem pouco tempo atrás, o quanto que não se derramou de sangue para se empurrar as fronteiras mais para lá. Então, você pega o Império Romano, você pega Gengis Khan, você pega, enfim, grandes atores aí da história da humanidade, países que quiseram ampliar suas fronteiras, né? Então, nessa sociedade, ou você tinha que basicamente proteger o que era seu, e se você quisesse expandir o seu poder no mundo, você tinha que montar um exército e sair conquistando mais terras. No século XVIII, né, quando a máquina a vapor é inventada e começa ali a Revolução Industrial,
a primeira revolução industrial, né, que na sequência eu digo sempre que a gente está na quinta já, mas a primeira revolução industrial, a produção em série, enfim, a terra perde protagonismo e o capital ganha o protagonismo. Então, quem se industrializa e consegue mais produzir riqueza, mais capital, nessa época a gente já tem dinheiro, enfim, economia, então ganha poder. Então a gente sai da sociedade agrícola e entra na sociedade industrial. Nesses dois modelos de sociedade, é o que eu sempre digo, uma mobilidade social muito baixa e o poder das ideias, do conhecimento muito limitado, porque a coisa até ali era muito mais na munheca, na espada, na bala e no canhão, né? Então, e hoje, quando eu falo hoje, é esse momento histórico que nós estamos vendo, os últimos 50 anos, 5 décadas, parece muito tempo, mas se olhar para a história da humanidade é ontem, né? Nós estamos vivendo aqui um epicentro dessa mudança. Aqui no Brasil, a gente tem uma data importante que foi 1990, um pouco antes do impeachment do Collor, quando a gente abriu o mercado brasileiro. Mas o fato é, o que está acontecendo no mundo hoje? E essa é a terceira virada de página. Tão importante como foi a Revolução Agrícola, tão importante como foi a Revolução Industrial, é a chamada Revolução do Conhecimento, a Sociedade do Conhecimento. Hoje, o conhecimento está à disposição, a conectividade colocou tudo na palma da nossa mão. Tem uma data, eu citei inclusive no Congresso, uma data marcante, uma data conhecidíssima, que todos nós aqui estávamos lá, né? Quem tem mais de 10 anos, 11 anos, estava lá, que foi 2007, quando surge o primeiro smartphone, o iPhone 3, e dali os smartphones ganharam o mundo. Hoje estão na mão de quase 70% da população brasileira, e eu brinquei no Congresso, né, que um iPhone hoje, qualquer celular de qualquer marca, que seja smart, que tem aplicativos, o que você não faz ali dentro, né? Eu brinquei até que só falta sair uma mãozinha e fazer cafuné na gente, porque o resto a gente já faz tudo. É questão de tempo, inclusive. Daqui a pouco vai sair uma mãozinha pra fazer massagem e cafuné, porque, ali a gente faz tudo, ali a gente estuda, ali a gente paga a conta, ali a gente se localiza, ali a gente se comunica, ali a gente faz absolutamente tudo. E esta virada de página da sociedade industrial para a sociedade do conhecimento, eu brinco, ela não está batendo as portas da educação, ela está entrando, chutando a porta. Porque as duas primeiras revoluções, principalmente a Revolução Industrial, todo mundo sabe que a Revolução Industrial mudou a dinâmica, por exemplo, da produção de bens de consumo. Todo mundo sabe, embora não tenha visitado uma fábrica de automóvel, todo mundo sabe que para produzir um automóvel hoje praticamente nenhum humano mais toca naquilo. Tudo feito por máquinas. A gente vê nos jornais, na TV, a gente vê a automação que acontece hoje em portos, em navios, em fábricas e indústrias. Mas a sala de aula é a mesma, né? Eu mostrei no Congresso 2 fotos, uma sala de aula de 1920 e uma sala de aula de hoje. Muda pouca coisa ou quase nada, dependendo do tipo de análise que você fizer. Então é isso, nós estamos no início, bem no início. Eu gosto de uma frase de um cara muito bacana, que diz que nós não estamos numa era de mudanças, nós estamos numa mudança de era. Nós estamos no epicentro da maior transformação que o mundo já sofreu nos últimos 50 anos. E nós estamos vivendo esse momento histórico. E isso traz muitas oportunidades, muitas ameaças, como tudo. A Revolução Industrial também trouxe oportunidades e ameaças, enfim. E para as pessoas comuns, e principalmente para os educadores, vai ser uma oportunidade ou vai ser uma ameaça, dependendo da postura que cada um assumir daqui para frente. O interessante é que toda essa mudança que está acontecendo nessa era, né, que nós vivemos atualmente, ela não é somente relacionada à inserção de tecnologia eletrônica em sala de aula, não somente, mas a tecnologia tem nos proporcionado, por exemplo, avançar em áreas como a neurociência, né? O professor Alexandre Rezende e John Hilton gravou um episódio com a gente, inclusive, lá durante o Congresso. E hoje nós conhecemos muito mais como funciona a mente do ser humano, né? E com isso nós conseguimos inovar não somente com a inserção de tecnologias, mas também com a inserção de novas metodologias, sim, né? Sim. Você lembrou bem, né? A tecnologia, ela vem... Eu brinco que a tecnologia, ela não manda recado, né? Ela chega e ela dá susto em todo mundo. Então, se você pegar a história, o que uma TV, um rádio, enfim, uma telefonia, uma energia elétrica, tudo isso foi chegando e transformando o ambiente.
A neurociência, nós vamos falando aí das últimas 3, 4 décadas, de novo, isso é ontem, considerando a história da humanidade inteira, isso é ontem, a gente começou a desvendar, o homem começou a desvendar o funcionamento dessa máquina chamada cérebro, né? Então, foi em função do desenvolvimento tecnológico, equipamentos não invasivos, ressonância, eye tracking, uma série de equipamentos que medem a atividade cerebral, que medem produção de neurotransmissores, que nos permitiu entender como essa mente funciona. E isso, o funcionamento da mente e o aprendizado, a ponte é direta, né? É direta e é curta. Você entender como funciona a mente humana te dá a oportunidade de dizer, olha, a melhor maneira de motivar alguém, de engajar alguém é essa ou aquela, né? E a educação está ali do lado, circulando no meio dessa conversa, né? Então, as metodologias, o que a gente chama de metodologias ativas, né? Estão na ordem do dia, ó. Tirar o aluno da posição de mero coadjuvante no processo, como sempre foi, né? Alguém que chega numa sala de aula, senta, cruza os braços, abre um caderno em branco e fica ali ouvindo um monólogo chato, né? Uma aula expositiva chata, para alguém que hoje, na palma da sua mão, tem uma série de conhecimentos através dos blogs, portais, youtubers e por aí vai. Então o conhecimento não está mais só na cabeça do professor ou no livro ou na apostila, ela está na palma da mão de todo mundo. É óbvio que tem muito lixo ali, mas existe sim coisa muito boa na rede, e o aluno vai para a sala de aula numa nova perspectiva de como é que ele se comporta ali, do que ele espera daquela experiência. Tudo muda, né, em relação ao papel, inclusive, como nós falamos, ao papel do professor, né, que nós falamos muito no último episódio, né, ele deixa de ser o detentor do conhecimento, aquele que vai transferir o conhecimento, e passa mais a um papel de curador, né, um papel de uma palavra que eu sei que você que está nos ouvindo formado na área de educação e pedagogia detesta, mas um coach, como se fosse um treinador no sentido de colaborar, né, de dar as orientações necessárias para que o seu aluno possa entender o que é aquela informação, entender a qualidade dela, né, porque a informação ela é produzida aos montes, então a gente precisa entender, o aluno hoje do século XXI, ele precisa entender como aplicar um filtro nessa informação, né, como fazer associá-la corretamente. Hoje nós estamos nessa era das fake news, onde é lançado informação à torto direito. E eu acho que a tecnologia ela nos ajuda a, inclusive, fazer a separar o joio do trigo, né? Você vê, Damiani, eu no segundo congresso agora, no dia 14 de abril de 2018, eu fiz questão de mostrar ali, uma passagem rápida, o tema foi ensino híbrido, mas eu fiz questão de resgatar a minha palestra no congresso, na primeira edição, que foi o Professor do Futuro, e o fato é esse, né? A gente defende aqui todos os nossos estudos, que a gente começou desde 2006 a estudar sistematicamente a educação, ouvindo alunos, pais, professores, fazendo missões ao mundo. Eu, ano passado, tive o maior congresso de ensino híbrido do mundo nos Estados Unidos, professores nossos que foram para a Finlândia, que foram para a Noruega, enfim. Então a gente tem ido beber em várias fontes para formar um juízo, e principalmente um juízo que faça sentido aqui para o Brasil. E na nossa visão, eu resgatei isso na minha palestra sobre ensino híbrido, o professor... Eu vou até parar de chamar do professor do futuro. É o professor do presente, né? O professor do presente, ele tem que se preparar para fazer 3 coisas, basicamente. Uma, você citou aí, que é fazer o papel de um curador de conteúdo, ajudar a separar o joio do trigo. Isso esse papel nunca ninguém vai ser capaz de substituir. Assim como os robôs chegaram nas fábricas e produzem em larga escala, mas o design de um carro, o conceito, a mensagem de uma propaganda e tal, isso nunca ninguém vai substituir um ser humano talentoso. Então, curador de conteúdo tem que ser um professor. Hoje, com a tecnologia, é possível você personalizar o aprendizado. Você não precisa mais dar aquela aula expositiva igual para todo mundo, botar todo mundo para fazer a mesma prova, todo mundo para aprender no mesmo tempo. Então, com tecnologia, com metodologias como sala de aula invertida, você consegue personalizar o aprendizado, em partes, não totalmente, mas em partes. E para isso vem o segundo papel do professor, que é
como fazer um diagnóstico cognitivo, como é que cada aluno aprende. Tem aluno que aprende de um jeito, tem aluno que aprende de outro, e hoje a tecnologia permite essa customização. E o terceiro, mais importante, você usou o termo coach e tal, o termo que a gente usa, que é literalmente um líder de equipe, é um gestor de equipe, é um maestro, uma pessoa que coloca ali 10, 20, 30, 40 alunos numa sala de aula e ele consegue, através das metodologias inovadoras, ele consegue mediar a partilha de conhecimento, ele consegue mediar a cocriação, a colaboração e tudo, como diz Pierre Levy, né, um ativador da inteligência coletiva. Um ativador da inteligência coletiva. Ele não é mais o dono da verdade. Ele tem sim um conhecimento e que ele tem que compartilhar, que ele tem que... Então, às vezes fala, Marcelo, você acha que as aulas expositivas vão acabar? Não, não vão acabar. Eu tenho coisas para falar. Eu estou aqui dando uma opinião de uma maneira, enfim, estou num podcast, mas se eu tivesse pessoalmente, eu estaria dando uma aula expositiva aqui do meu pensamento, dos meus estudos, daquilo que eu aprendi. Mas não dá mais para ser só isso, né? A escola não pode mais ser... A sala de aula não pode ser mais um espaço com X pessoas sentadas enfileiradas, de braço cruzado, anotando e alguém ali riscando outra pedra ou num monólogo chato, né? Então, eu acho que o professor... O educador do futuro passa por isso. Diagnóstico cognitivo, curador de conteúdo e líder de equipe. Você trouxe na sua palestra um fato que eu achei muito bacana, e isso ficou na minha mente, né? E uma frase em particular que você falou que ficou bastante na minha mente, que é que o futuro não é uma caixa preta. Ou seja, você trouxe aí um pouquinho da teoria da Fate Popcorn, sobre que 95% das coisas que acontecem no futuro, elas podem ser previstas. Elas não simplesmente ocorrem. Sim. Né? Você pode falar um pouquinho pra gente, compartilhar com a gente? Você imagina, no congresso, nós éramos, sei lá, uns 1.100 lá, e eu perguntei quem tinha estudado na faculdade. Muitos ali fizeram pedagogia, fizeram as licenciaturas. Eu pergunto isso em outros fóruns, onde tem administradores, publicitários, enfim, e em vários fóruns eu pergunto, quem aqui teve uma disciplina na faculdade chamada Futuro e Tendências? E ninguém levanta a mão. No congresso tiveram 3 que levantaram lá, devem ter estudado com a gente no BFE, mas ninguém levanta a mão, ninguém estudou, isso não está na pauta, as escolas não querem saber desse tema. E eu sempre me pergunto assim, por quê? Por que o futuro é um monstro que as pessoas não querem tocar, não querem... E isso sempre foi, de novo, um paradigma, e que esse já foi quebrado. Esse foi quebrado no final da década de 70, 1980, mais ou menos. Estou falando aí de 4 décadas, de novo, olhando para a história da humanidade, ontem, esse é um assunto muito novo. Essa senhora, chamada Fate Popcorn, ela testa uma metodologia que hoje é muito conhecida, naquela época estava guardada a 7 chaves, mas uma metodologia chamada pesquisa de observação, pesquisa de tendência, onde você espalha pessoas pelo mundo, observando padrões de comportamento de pessoas na rua, nas praças, nos shoppings, e você consegue ali mapear movimentos recorrentes. Em cima disso você vê uma tendência, em cima de uma tendência você faz uma predição. Predição com D de dado, deixei isso claro lá. O que é uma predição? Que é diferente de uma previsão. Predição é uma afirmação convicta do que vai acontecer, né? Então, quando eu falo que daqui a 10 anos, por exemplo, se eu falasse que daqui a 10 anos vai ter teletransporte de ser humano, eu estou fazendo uma predição. Você pode concordar ou não concordar, se eu estou certo ou errado, vamos esperar os 10 anos para ver, mas uma predição é uma afirmação convicta do que vai acontecer. E essa senhora, após testar essa metodologia, no início dos anos 80, ela lança um relatório com 16 predições para o ano 2000, né? E apanhou pra caramba, né? Foi chamada, os adjetivos piores que vocês puderem imaginar. Louca foi talvez o mais educado, porque imagine você, um tema que não está na pauta da humanidade, alguém chega e fala assim, daqui a 20 anos vai acontecer isso, 16 coisas. Mas o tempo passou, os 20 anos se passaram, o ano 2000 chegou, as predições dela eram para o início do século, né? Ela fez ali no início dos anos 80, para o início do século, para os anos 2000, que por sinal já ficaram para trás, e quando chega lá, ela emplaca no meio do alvo
14 das 16 que ela tinha previsto. E aí esse tema, como dizem, né, os ministros supremos, esse tema ficou pacificado, né? Acabou, não tem mais discussão, meu amigo. Agora o futuro não é uma caixa preta e 95% do que vai acontecer é previsível. E basta você querer entender, né? Quando você tem duas posturas, quando você vê o que está por vir, você pode negar aquilo, se enfiar numa toca e falar eu não acredito, isso não vai acontecer, ou você pode falar, pera um pouquinho, se essa onda vem, deixa eu pegar minha prancha e surfá-la, né? E me diga uma coisa, qual que é o conselho, já finalizando esse bate-papo bacana, eu sei que a gente tem assunto aqui para mais de método, né, como dizem os nossos mineirinhos, eu queria saber o seguinte, qual que é a dica que você daria para o professor para que ele se mantenha atualizado dentro dessas tendências, como reconhecê-las, qual é o seu conselho para aquele que está nos ouvindo e quer se manter surfando nessa onda? Eu diria assim, a dica busque fontes de boa qualidade e estude. Onde você olhar algum tema, alguma matéria, alguma reportagem, algum podcast, como é o Papo de Educador, que tá sempre aí falando de temas emergentes, vai lá e consome. Estou aqui na minha mão, aqui, ó, acabou de chegar a revista Ensino Superior. Foi engraçado, eu mostrei um slide desse no Congresso. A revista Ensino Superior desse mês agora, o tema de capa é O Mundo em Transformação. Então, imagina, na sexta-feira antes do Congresso, chega às minhas mãos, até o ensino superior, que até então também era meio conservador e tal. Você imagine, o ensino híbrido tá na ordem do dia. Eu contei lá no Congresso, eu vi aula de piano numa escola de música de Londres, eu vi um caso de aula de piano usando sala de aula invertida com tecnologia em sala de aula. E a gente aqui no Brasil, até ontem, a gente não permitia instituições 100% por ensino à distância. Isso caiu agora no novo marco, a gente teve aquela discussão lá no Roadshow que a gente estava junto. Agora você pode, inclusive, abrir uma universidade no Brasil, uma faculdade no Brasil, 100% de ensino à distância. Então, está aqui, Revista Ensino Superior, a utilização de robôs e tecnologias digitais está transformando o mercado de trabalho e a educação. As instituições do mundo inteiro começam a rever suas práticas para formar profissionais para o novo tempo. Então, assim, todos nós, eu encerrei o Congresso com a seguinte mensagem, encerro nesse papo aqui também com essa seguinte mensagem. Eu sei que tem muita gente desanimada com a educação, assim, nós ainda somos a quinta roda da carroça, ganhamos mal, somos mal remunerados, mal valorizados, mal tudo, mas eu digo assim, eu tenho falado isso incansavelmente, quem estiver pensando em largar e abandonar a educação, não faça isso. Essa vai ser... o nosso slogan, inclusive, no IBF é educador, a profissão de todos os futuros. Não é a profissão do futuro, é de todos os futuros. Não tem nenhum caminho para nenhum país, para nenhuma sociedade evoluir a não ser pela educação. Então, a gente está vivendo um momento difícil, mas essa página vai virar, né? E o papel do educador, esse educador antenado com as tendências, que usa metodologias ativas, que sabe engajar seus alunos, que está sempre aberto para inovação,